que enfim uma notícia boa, depois de anos só de notícias catastróficas, só de notícias desastrosas da ditatoga brasileira, né? O Congresso americano marcou uma audiência para o dia 7 de junho que vai ouvir perseguidos e exilados, censurados e massacrados pela ditadura brasileira, entre eles meus amigos Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Ludmila Lins Grilo, que são pessoas com contas bancárias bloqueadas, censuradas, sem redes sociais e perseguidas. Agora, o que é interessante é que essa audiência vai apurar violações graves aos direitos humanos de cidadãos brasileiros. A censura, o bloqueio de contas, a censura, a remoção de redes sociais é só o começo. A gente, por exemplo, estou falando de notícias catastróficas que não chegam ao ouvido da maioria dos brasileiros, porque a maioria dos brasileiros, infelizmente, se informa pela grande mídia. A grande mídia leia-se Globo. A Rede Globo nada falou sobre a morte de Clédito Pereira da Costa na cadeia, ficou 1 ano na cadeia, sem julgamento, acusado, sabe-se lá do quê, só que passeou ali no 8 de janeiro. Sobre a dona Jupira, uma idosa de mais de 60 anos, condenada a 14 anos de prisão porque estava escondendo bombas de efeito moral. O comediante Bismarck, ficou meses numa solitária, numa cela escura, sem saber do que era acusado, simplesmente por crime de opinião, por contestar o regime ditador do Brasil. Ou seja, a democracia brasileira, a falsa democracia brasileira, hoje está sendo um case de estudo internacional, porque é um estudo de uma censura e de uma ditadura progressistas que impõe a sua agenda, que impõe a sua ideologia, quer seja de defesa de liberação de drogas, quer seja de liberação de criminosos, de penas leves para criminosos, ou de políticas favoráveis a aborto. Ou seja, se você não se coaduna esse tipo de coisa, você é um pária antidemocrático. Se você contesta a parcialidade das eleições, de uma justiça eleitoral que tiraram um presidiário da cadeia, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e coloca ele novamente na presidência da República, você é um antidemocrático que não aceita a suposta lisura das eleições, né? Isso tudo, você pode ser preso, você pode ser censurado, você pode ser massacrado, você é arruinado financeiramente. A mídia, a própria Jovem Pan, expurgou essas pessoas que são caluniadas, injuriadas e massacradas por essa ditadura. Então, isso tudo vai ser colocado de maneira clara, investigado de maneira clara pelo Congresso americano, que vai dar voz a perseguidos políticos, a massacrados pela ditadura. E nesse momento, isso pode atuar numa ação, não é só escutar, não é só dizer que a ditadura brasileira existe. Esses agentes públicos que perpetraram a ditadura brasileira, a saber, por exemplo, o próprio ministro Alexandre de Moraes, podem sofrer sanções. Não podem fazer comércio com empresas americanas, não vão poder, se acontecer de se esclarecer esses fatos, não vão ter visto de permanência nos Estados Unidos, exilado. O país, o Brasil, se for reconhecido como uma ditadura, vai ter exatamente sanções econômicas, de negociações dos Estados Unidos, cooperação comercial, cooperação militar, isso tudo vai ser proibido, e o mundo vai saber de maneira clara, com as devidas sanções impostas ao governo brasileiro, que eventualmente o Brasil se tornou uma ditadura através das mãos do senhor Alexandre de Moraes, pela anuência e omissão do restante do Supremo e pela anuência, omissão e incentivo do governo federal, que foi colocado lá pelo próprio Supremo Tribunal, através do seu puxadinho, a Justiça Eleitoral, que o tirou da cadeia e o deixou ser candidato numa das eleições mais parciais da história, parciais pela Justiça Eleitoral, que privilegiou um candidato em detrimento de outro. Então a notícia boa é essa. Existe, vai haver uma audiência e vai haver uma possível ação em nome das investigações dos fatos notórios que todas as pessoas que têm consciência do que está acontecendo no Brasil sabem. E aí o que vai fazer a grande mídia? O que vai fazer os governadores, senadores, deputados, omissos, que dizem que está tudo bem? Esses vão entrar no esgoto da história da omissão, que é um cantinho mais fundo lá do inferno de Dante, que está preparado para eles. Então, a hora de dizer, de clamar, de reclamar, de exigir o impeachment dos abusadores, de exigir uma reforma ampla do judiciário, é agora. Porque não é possível que o brasileiro vai ser tão covarde e esperar que o Congresso americano, que o mundo, que o Elon Musk, que agentes internacionais, que jornalistas de esquerda, tá? Como Michael Shellenberger, como o próprio Glenn Greenwald, como o próprio Elon Musk também não é de direita, nunca foi, tome alguma providência a favor da restauração da democracia brasileira. A hora é agora.